Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai continuar abordando aquele assunto de diagramas de fases, tá? No vídeo passado a gente chegou num diagrama de fases, né, onde a gente tinha ali as regiões onde a gente tinha o sólido, o líquido e o vapor, né, que é a substância no estado gasoso, certo? E fica faltando dar uma explicação melhor no diagrama, certo? Então a gente vai começar o vídeo fazendo essa abordagem aí no diagrama, ok? Bom, vou mostrar aqui para vocês onde eu tinha parado. Tá, esse aqui era o diagrama. Ó. Percebe que eu tenho regiões onde eu tenho sólido, líquido e o gás, né? Na verdade, a substância no estado gasoso, ok? Um diagrama, esse diagrama é muito simplificado, né? Eu peguei um diagrama mais completo na internet. Vou mostrar aqui para vocês, gente. Espera aí. Aqui, esse diagrama aqui, ó. Tá, vamos usar ele como para a gente abordar aqui os aspectos fundamentais aí do gráfico, ok? Bom, primeira coisa, gente, ó, vamos olhar os eixos, né? A gente tem aqui, vou ver se está escrevendo direitinho aqui, gente, peraí, um minutinho só, tá? A gente tem aqui um eixo da pressão, né? O eixo aqui das ordenadas é pressão, certo? E no eixo aqui das abscissas aqui, né? A gente tem a temperatura, certo? Então, gente, o importante aspecto aqui que eu vejo em alguns vídeos, né, alguns materiais, eles não explicam muito bem o assunto, gente. Na verdade, eles explicam o que é mais básico, né, que é fácil de entender, e alguns aspectos importantes aí deixam de lado, talvez por não compreender perfeitamente o assunto, tá? Aqui, gente, olha, o eixo da pressão ele serve tanto para nos mostrar a pressão em que o meu sistema está submetido, né, a pressão externa, certo? Que pode ser a pressão atmosférica, e também serve para nos mostrar a pressão de vapor, né? Quando eu tenho um líquido, às vezes a pressão que está sendo indicada aqui é a pressão de vapor do líquido, né? Não necessariamente a pressão externa, ok? Então, esse é um detalhe muito importante, hein? Esse eixo aqui serve para nos mostrar a pressão externa e a pressão de vapor do líquido, tá certo? Bom, a abordagem pessoal explica, né, mais simplória, é o seguinte, ó, se eu tenho aqui uma determinada pressão aqui, ó, externa, né, ó, vou fazer uma linha tracejada aqui, porque essa aqui seja a pressão externa, ok? Então tem aqui a pressão externa, olha, certo? E eu tenho meu sistema aqui nessa temperatura aqui, ó, uma temperatura T qualquer aqui, ó, tá? Sim, gente, o, o que se fala habitualmente, né, é que se o meu sistema está nessa região aqui, ó, onde a pressão externa está aqui, onde o ponto, né, definido pela pressão externa e a temperatura, se ele cai nessa região aqui onde está escrito sólido, o sistema está no estado sólido, né? Se a temperatura fosse aqui, olha, né, aí o ponto seria aqui, olha, né? Se o meu sistema está com uma pressão externa, essa pressão externa aqui, apresentada no gráfico, né? E está submetida a essa temperatura T aqui, olha. Então, meu sistema está no estado líquido, tá? Ok? E se ele tivesse aqui, ó, nessa região aqui, ó, com uma temperatura T aqui, olha, né? Temperatura T, essa pressão externa, ele estaria no estado chamado estado vapor, né? E quando a minha substância está no estado gasoso, ok?
Bom, mas tem um porém, gente, olha. Tá vendo aqui, olha? Quando a minha pressão externa é definida, vamos pegar esse ponto aqui como exemplo, ó, dentro do líquido, né? Uma substância líquida, né? Uma outra informação que eu posso retirar aqui, olha, é eu olhar aqui nessa linha tracejada aqui vertical, onde ela intercepta a curva aqui, ó, né? Isso aqui, ó, me dá a pressão de vapor do líquido, ok? Então, eu consigo ver a pressão de vapor do líquido, né? Se eu tivesse nessa situação aqui, ó, onde eu tenho um sólido, né? Eu consigo ver aqui a pressão de vapor do sólido, né? Ó, nessa temperatura aqui, nessa condição de pressão externa, né? Vamos pensar o seguinte aqui, gente, ó. Vamos pegar aqui a situação onde eu tenho um líquido novamente, tá? Se eu for aumentando a temperatura, ó, vai chegar um momento, ó, em que a minha temperatura, uma temperatura específica, né? Lembra lá que eu conseguia ver a pressão de vapor, né? Ó, a pressão de vapor, gente, ó, tem que olhar aqui, né? Claro, né? No eixo da pressão, ó. Então aqui seria a pressão de vapor, né? Olha, embora eu tenha eu tenho meu sistema no estado líquido, ó, porque o ponto caiu aqui na região de líquido, mas também porque a pressão de vapor, ó, é menor que a pressão externa, certo? Se eu for aumentando aqui, olha, na direção aqui para a direita, gente, vai chegar um determinado momento ó, em que a pressão de vapor vai se igualar à pressão externa. Muito importante, gente. A temperatura de ebulição é quando a minha pressão de vapor é igual à pressão externa, certo? Então nessa é, temperatura aqui, ó, onde a pressão de vapor é igual à pressão externa, eu tenho a temperatura de ebulição. Legal, gente? Tá. Isso aí pode ser interpretado aqui para a região do sólido, vapor aqui também, né? Vamos pensar que é pressão externa. Deixa eu apagar um pouco agora, gente. Peraí. Tá, vamos pensar que a minha pressão externa seja essa aqui, ó. Se eu estivesse nessa temperatura aqui, olha, vou pegar essa temperatura aqui, ó. Ponto que caiu na região do sólido, né? Interseção, né? Da temperatura e da pressão externa, né? Se eu olhar aqui no gráfico, ó, eu teria a pressão de vapor do sólido, ó. Tem um sistema no estado sólido, né? Ele tem uma pressão de vapor definida, certo? Mas ele não está no equilíbrio ainda, no seu estado de sublimação, certo? Ó, vamos continuar aumentando a temperatura. Vai chegar uma temperatura, ó, né? Essa temperatura aqui, ó, é a temperatura de sublimação, em que a pressão de vapor vai se igualar à pressão externa, né? Nessa situação, eu tenho a minha temperatura vai definir a temperatura de sublimação, ok? E é claro, né, gente? Se eu pegar esse sólido, né, e colocar ele numa temperatura, na temperatura de sublimação, eu tenho um equilíbrio, né, entre o sólido e o vapor ali, né? Então, não há uma tendência de o sólido virar vapor, nem o vapor virar sólido, né? As quantidades ali não mudariam se eu tivesse, não mudaria se eu tivesse, pode ser qualquer mistura de sólido e vapor, em qualquer proporção, não teria uma tendência de uma das fases ali transformar na outra, né? Então, gente, isso na temperatura de sublimação, né? Se eu tivesse aqui o sólido, né, e colocasse ele um pouco acima da temperatura de sublimação,
né, a pressão de vapor que o sólido teria seria maior que a pressão externa, né? Portanto, existiria uma tendência espontânea do sólido passar para o estado de vapor, certo? Então, a substância ela sublima nessa situação aí, ok? Bom, gente, olha, vocês estão vendo que tem o lance aqui de compreender a pressão de vapor, a pressão externa, tem que se atentar para isso, tá bom, gente? Olha, outro aspecto importante, ó, esse ponto aqui chamado de ponto triplo, ó, seria um ponto particular da substância, onde eu tenho o equilíbrio aí das três aí fases, né? Sólido, líquido e vapor, tá bom? Então, eu teria aqui uma temperatura do ponto triplo muito bem definida, né? E uma pressão do ponto triplo muito bem definida, né? Às vezes, essa temperatura do ponto triplo é chamada de T3, né? T3, está relacionado aí com o ponto triplo, certo? Outra coisa, gente, ó, vamos diferenciar aqui vapor e gás. Ó, tá vendo que nesse gráfico aqui, ó, à direita, vamos abordar aqui ponto crítico primeiro. Ó. Tá vendo que essa linha aqui ela é interrompida? Ela não continua indefinidamente aqui para a direita, né? Ela se interrompe ali naquele ponto ali, ó, tá? Enquanto por sólido líquido ela continua indefinidamente, se ramifica, tem outras fases por sólido e tal, né? Mas aqui não. Aqui é o seguinte, ó. Se eu pensar que, deixa eu voltar aqui para minha apresentação, e organizar aqui, gente. Observa essa imagem aí, ó. Eu tenho que pensar num sistema fechado, né? No item A ali, gente, ó. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho aqui um sistema fechado, onde eu tenho um líquido aqui embaixo, né? E posso pensar aqui que o sistema está sob vácuo, tá certo? Então, como ele está no sistema fechado e sob vácuo, aqui surge aí uma pressão de vapor, né? Parte do líquido vai para o estado de vapor e começa a ter uma pressão de vapor aqui no meu sistema, ok? Eu estou falando de vácuo, né, mas poderia ser um sistema com outros gases, gás inerte, né, que não interage com o vapor da substância e nem se solubiliza no líquido, né? Nessa situação, eu teria que pensar na pressão parcial do vapor, né? Mas para simplificar, vamos pensar no sistema aí com vácuo, certo? Então, ó, se eu continuar aumentando a temperatura, é, a densidade do líquido começa a baixar e a densidade do vapor começa a aumentar. Certo? Então o vapor ele vai ficando mais denso, ok? Bom, vai chegar uma temperatura específica em que a densidade do vapor vai ser igual à densidade do líquido, né? E nessa situação eu vou ter uma única fase, certo? E a interface que existia antes, né, que era do vapor com o líquido, ela não existe mais, né? Porque eu tenho uma única fase homogênea ali. Então, nessa temperatura eu tenho o que a gente chama, a gente tem as coordenadas aí, temperatura do ponto crítico, vou voltar aqui, eu tenho aqui a temperatura do ponto crítico, certo? Olha. E eu tenho a pressão do ponto crítico, ok? Aqui, gente, olha, como eu tenho aquela fase homogênea, né? É, e não consigo distinguir o que é líquido ali ainda, né? Não tem líquido mais, né? Então, essa temperatura aqui, ó, a temperatura do ponto crítico, seria a temperatura mais alta onde eu posso ter o líquido, né? Na verdade, antes dessa temperatura que eu consigo verificar a existência de líquido, né? Acima dessa temperatura ou nessa temperatura não existe líquido, ok? Então aqui, gente, olha, entenderam isso, gente? Ó,
naquela temperatura, acima dela, não consigo, seria a temperatura máxima onde o líquido existiria, né? Ok? E aqui acima dela, gente, olha, vamos começar a estudar acima da temperatura crítica, né? Acima dela e abaixo da pressão crítica, eu tenho o que a gente chama de gás. Aqui seria realmente o gás. Tá? E aqui à esquerda é vapor. Tá? Então, o gás, gente, é o estado que está acima da temperatura crítica, certo? O vapor está abaixo da temperatura crítica. Tá? Agora, se eu tenho aqui, ó, um sistema acima da temperatura crítica e acima da pressão crítica, né? Nessa situação aqui, não está escrito aqui, gente, eu teria o que a gente chama de fluido supercrítico, tá bom? Bom, então deu para ver que existe gás e vapor ainda, né, gente? Ó, uma outra forma de distinguir aí, deixa eu mudar aqui, gente. Tá? Uma outra forma de eu diferenciar gás e vapor é pensar o seguinte, ó, vamos supor que eu tenho meu sistema aqui nesse ponto aqui, ó. Eu só tirar aquele ponto triplo ali. Vou pegar um ponto aqui dentro da zona de vapor aqui, ó. Então eu tenho uma temperatura aqui, certo? E uma pressão aqui, ó. Essa aqui é a pressão externa, tá bom? Então o meu sistema está na fase de vapor. Vamos fixar aqui a temperatura. Vamos manter a temperatura constante. Ah, observe que eu consigo transformar o vapor num líquido se eu mexer na pressão externa, tá? Se eu aumentar, ó, ele está na situação de vapor. Se eu aumentar a pressão externa, observe que ele vira um líquido, tá bom? Então, ó, é vapor quando eu consigo transformar o vapor num líquido apenas modificando a pressão. Então, tem uma situação de vapor. Agora, se eu tivesse aqui, ó, à direita do ponto crítico, ó, ele está na forma de um gás aqui, né? Vamos fixar a temperatura aqui, ó. Mesmo que aumente a pressão, gente, ó, nunca ele vai se tornar líquido, né? Porque o líquido só existe aqui, ó, desse ponto para cá, certo? Então aí vocês entenderam a diferença entre vapor e líquido, né? Legal, né, gente? Bom, deixa eu ver o que eu tenho para mostrar aqui mais para vocês. Bom, gente, eu já falei do ponto triplo, já falei do ponto crítico, né? Falei que a gente vê também a pressão de vapor e a pressão externa no gráfico, no eixo aqui da pressão, né, gente? Eu acho que está bacana esse vídeo aí. Eu ia entrar num outro assunto, mas eu vou... Ah, deixa eu falar uma coisinha aqui antes, gente, ó. Vai ser muito importante para a gente entender os resultados do próximo vídeo, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, é uma coisa que eu disse que é muito importante, gente, ó. A ebulição, por exemplo, ela acontece quando a pressão de vapor é igual à pressão externa, né? Isso acontece numa temperatura específica. Quando isso acontecer, essa temperatura vai ser a temperatura de ebulição, tá certo? Mas vamos supor que eu faça um estudo, ó, de pressão de vapor. Vou escrever no cantinho aqui, ó. Pressão de vapor versus
temperatura, né, gente? Ó, eu não estou pensando em ebulição, né? Estou fazendo um experimento lá, onde. Deixa eu ver se eu estou aparecendo aqui. Está aparecendo, tá. Onde eu verifico a pressão de vapor para dar a temperatura, né? Vamos supor que eu tenho um aparato experimental capaz de determinar isso, né? Bom, observe que eu não estou fazendo determinação de temperatura de ebulição. Não estou, né? Mas indiretamente eu estou, sabe por quê? Pensa aí, ó. Eu determinei uma pressão de vapor e numa temperatura T, né? Mas se a minha pressão externa fosse igual à pressão de vapor, eu teria aí a temperatura de ebulição, não é verdade? Então, quando eu estou fazendo o estudo de pressão de vapor versus T, mesmo que eu não esteja fazendo estudo de ebulição, de temperatura, ponto de ebulição, mesmo que eu não esteja fazendo um experimento para determinar a temperatura, né? Mas indiretamente eu estou determinando a temperatura de ebulição em função da pressão externa, entendeu? Ó, eu fiz aqui a pressão de vapor versus a temperatura, certo? Na situação de ebulição, a minha pressão de vapor não é igual à pressão externa? É igual, né? E quando isso aqui acontece, a minha temperatura não é igual à temperatura de ebulição? É igual. Então, gente, quando eu faço esse estudo aqui, eu estou determinando a temperatura de ebulição para cada pressão externa. Tá certo? Isso é bem legal, gente. Se vocês pegar o livro do Castellan, né, de Físico-Química, aí tem uma parte onde ele fala assim, como que é determinada a variação de entalpia de transição, né? E meio que ele já dá um pulo, né, desse, da temperatura de ebulição para temperatura onde se mede a pressão de vapor, né? Não está muito bem explicado, mas está lá, né? Então eu estou fazendo esse paralelo aqui porque a gente vai fazer esse. Vou chegar numa equaçãozinha onde a gente determina a variação de entalpia de transição a partir de pressão de vapor versus temperatura. Tá bom? Então, gente, ó, vamos fazer aqui um resumo do que a gente aprendeu. A gente viu lá que o eixo da pressão mostra a pressão externa ou a pressão de vapor, tá? A gente viu que a ebulição ocorre quando a pressão de vapor é igual à pressão externa. Nessa situação, eu tenho a temperatura de ebulição, ok? Eu falei sobre o ponto triplo, falei sobre o ponto crítico, né? Fiz a diferença em um paralelo aí, diferenciando vapor e gás, tá? Acho que é isso, né, gente? Bom, eu vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito extenso, né? Quem gostou, achou que aprendeu coisa nova, deixa o joinha aí, tá? Para fortalecer o canal e manter motivado aí, tá bom? E se tiver dúvida, pode escrever aí. Se tiver ao meu alcance, eu tento responder, tá bom? Falou, até o próximo vídeo.